Muito bem, nessa prática aqui nós vamos conhecer o FastMM. Você viu ali que nós conseguimos capturar os memory leaks no Delphi, né? Aqui onde tinha aquela ali, que recurso é aquele que tem no Delphi, para ele mostrar pra gente os memory leaks, tá? Bom, vamos acessar aqui o endereço http://edn.embarcadero.com/article/33416. Nós temos esse artigo aqui da Embarcadero, onde nos é apresentado o novo gerenciador de memória do Delphi 2006, né? Então, MM vem de Memory Manager, tá? Então, nós temos aí o Delphi MM, podemos chamar assim, né? E esse gerenciador de memórias, ele foi incorporado ao Delphi a partir da versão 2006 pelo Pierre Ehrlich, né? Daí ele vai falar aqui sobre esse gerenciador de memórias, né? Introdução, características e por aí vai. Tá? Olha lá a mensagenzinha que a gente que aparece pra gente. Olha lá, report memory leaks on shutdown. Tá? Vai reportar os memory leaks apenas quando tiver em modo de debug. Legal. De onde é que surgiu isso daí, né? Quem é esse cara? Quem é esse Pierre Ehrlich? Vamos procurar aqui por FastMM. E nós chegamos aqui na página do FastMM, lá no SourceForge. E olha só, o responsável, Pierre Ehrlich, tá? Então esse FastMM, né, o Fast Memory Manager, foi criado primeiramente por esse Pierre Ehrlich, tá? E ele foi adicionado ao Delphi, né? No entanto, o Delphi não utilizou todos os recursos que o FastMM possui, tá? Então nós sabemos ali que existem memory leaks, como nós vimos, tá? Mas onde é que eles estão? Não é muito fácil descobrir onde estão os memory leaks, tá? Eu vi ali que tem um fornecedor e um string list, mas eu só tenho um formulário. Eu só tenho um objeto string list no meu projeto. O projeto que nós vimos anterior. Então é fácil encontrar. Mas num projeto aí com 100 formulários, onde eu estou utilizando diversos string lists em tudo que é lugar. Aí aparece lá, tu tem 32 string lists que estão dando vazamento de memória. E aqueles unknown que aparecem, aqueles desconhecidos, como é que eu vou achar aquilo? Fica difícil, tá? Então o Delphi ele incorporou uma pequena parte, né, do FastMM, tá? Mas para nós realmente rastrearmos os nossos memory leaks, nós vamos ter que utilizar o projeto completo, ok? Eu vou minimizar aqui o Firefox. Eu vou abrir o Delphi, ele já está aberto. Deixa eu ver aqui, o Delphi já está aberto. Bom, e dentro da pasta Memory Leaks, em projetos, você tem um projeto referente a essa aula de número 6, né, que é a prática 03. Certo? Dentro dessa pasta você tem o projeto em si, tem o FastMM, que eu baixei lá do SourceForge, a última versão que eu baixei, no caso aí, no dia 13 de junho de 2012, foi a versão 4.99. E eu tenho esse FastMM GitSetup, né? FastMM 4 GitSetup, que depois a gente vai ver o que é, ainda nessa videoaula aqui, tá? Bom, vamos então abrir esse projeto da prática 3. Projetos, prática 3, aqui está. Pronto, abri o projeto da prática 3, né? O que é que nós estamos usando aqui do FastMM? Nada. Por enquanto nós não estamos utilizando o FastMM, não. Nós estamos utilizando o DelphiMM, vamos falar assim, né? Que foi a porção do FastMM que foi migrada
para o Delphi, foi aproveitada aí pelo pessoal a partir do Delphi 2006. Tá? Então esse Report Memory Leaks on Shutdown, ele pode ser reportado até mesmo quando a aplicação não está em modo de debug. Basta você tacar um true aqui, tá? Então quando eu executar a aplicação aqui, ó, sem ser em modo de debug, vou criar uma variável, vou sair. Então, se essa aplicação estivesse em produção, esse erro apareceria para o teu cliente, para o teu usuário. Não é legal, né? Por isso que nós colocamos aqui esse teste, para saber se nós estamos em modo de debug. Aí, se a gente estiver em modo de debug, os erros só vão aparecer em modo de debug para o desenvolvedor. Nessa prática aqui, eu tenho um outro formulário. Esse outro formulário ele é parecido. Ele tem lá o memo e tem um string list, é aquela criação do string list. Então agora eu tenho um string list aqui no formulário 2 e tem um string list aqui no formulário 1, né? Eu vou executar em modo de debug. Nem precisa, a mensagem vai aparecer para mim de qualquer forma. Então olha, eu vou chamar o formulário 2, vou executar o string list, vou fechar, vou executar esse string list aqui. Aí vou chamar o formulário 2 de novo, vou executar de novo o string list, vou fechar e vou sair. Aí ele me diz, olha, você está com um problema aí de vazamento. 3 string lists, 6 Unicode string e 3 desconhecido. Aí, puxa, 3 string list, então será que eu tenho 3 objetos string list espalhados? Mas eu sei que só tenho 2 string list na minha aplicação. Então eu instanciei um deles 3 vezes, então fica complicado de eu descobrir só com essa informação onde está o problema. Eu sei que o problema existe, eu tenho um vazamento de memória. Eu sei qual é o objeto. Nessa mensagem aqui eu sei. Em alguns casos, né, tem mensagens que são geradas por componentes de terceiro, aí você não vai descobrir mesmo, vai aparecer de repente apenas um Anki-node desse daqui, tá? Mas aqui eu ainda sei o que é que está causando o problema. Pô, é um string list. Está sendo instanciado aí e eu tenho que resolver esse problema. Mas aonde é? Eu não sei. No caso dessa aplicação com 2 units, é até fácil de encontrar o problema. Mas, como eu já mencionei anteriormente, numa aplicação grande aí fica mais complicado de você saber onde o problema está ocorrendo, né? O pessoal do Delphi, eles aproveitaram também um outro recurso do FastMM, tá? Nós já vimos um recurso que é reportar os memory leaks quando sair da aplicação. Vou colocar em modo de debug mesmo aqui. Mas eu tenho um outro recurso que é o seguinte, ó. Digamos que eu estou desconfiado que o problema é nesse string list aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o register expected memory leak. Tá, então eu vou registrar um memory leak que é esperado. Tá, olha, é esperado que esse string list ocorra um vazamento de memória com ele. E o que é que vai acontecer? Primeiro eu vou comentar, tá? Esse aqui é o primeiro formulário, né? F9, string list, problemas. Aí, rapaz, tenho quase certeza que é esse cara aqui. Então deixa eu marcar ele aqui. Vou marcar ele como memory leak esperado. Eu vou registrar esse cara, o string list, com memory leak esperado. F9, string list, quando eu sair, opa, olha só, então é lá mesmo o problema, né? O string list não apareceu mais aqui, ó. Tá aparecendo ainda o Unicode string, são esses dois carinhas aqui, né? Mas o string list deixou de aparecer. Então agora eu tenho certeza que o problema é aqui, tá? Então nós temos mais esse recurso aí que foi aproveitado do FastMM, que é o Register Expected Memory Leak. Mas ainda assim, continuo com aquele problema de não conseguir rastrear, né? Como é que eu posso rastrear onde exatamente está o problema? Bom, para isso eu vou usar o FastMM mesmo, tá? Então veja, vou comentar esse cara aqui. Daí eu vou baixar o FastMM, né? Eu já fiz isso. Ele está aqui, ó. Ok?
Vou descompactar ele aqui. Aqui está, FastMM. Vou pegar esse caminho, né, e aí você vai descompactar na sua pasta de componentes, de plugins aí, tá? Mas você vai ter que pegar o caminho do FastMM e inserir no seu Library Path. Aí está, adicionei. Lembrando, eu estou adicionando o FastMM que está dentro de um projeto, mas não é assim que você vai fazer, tá? Você não precisa para cada projeto deixar o FastMM dentro do projeto e colocar ele no Library Path, não. Você vai pegar o FastMM, vai colocar numa pastinha onde estão os seus outros componentes ou os seus plugins e você vai apontar para essa pasta apenas uma vez lá no Library Path. Legal? Eu vou utilizar dessa forma aqui porque é só para o treinamento, né? Então vou deixar esse FastMM aí dentro mesmo, tá? Perfeito. Bom, então o FastMM ele já foi, eu já sei onde é que ele está, né? O Delphi já consegue enxergá-lo. A primeira unit do projeto a ser declarada tem que ser a FastMM4, senão não vai funcionar, tá? Feito isso, vamos executar o projeto. Criei a string list, saí e aí está, olha. Já aparece uma mensagem do FastMM pra gente. Veja que a mensagem já é diferente, né? Então essa aplicação, ela tem um vazamento de memória, né? Aqui estão os blocos de vazamento. E aí tem uma nota aqui, olha, para você obter um arquivo de log contendo detalhes sobre os vazamentos de memória, habilite a opção Full Debug Mode e Log Memory Leak Detail to File. Nessas definições você vai habilitar isso daí. E para desabilitar essas opções de Memory Leak, você vai desabilitar Enable Memory Leaks Reporting. Tá certo? Então já não precisa mais disso daqui, mas que já não é mais utilizado. Usando aqui o FastMM, nós já estamos mapeando aí, procurando pelos nossos Memory Leaks. Tranquilo? Perfeito. Mas eu não estou gostando dessas mensagens em inglês não. O que é que eu vou fazer? Aqui dentro do FastMM, eu tenho uma pasta Translations. Eu vou clicar em Português do Brasil, vou copiar esse FastMM 4 messages para a pasta principal, tá? E vou usar essa unit, FastMM 4 messages. Vou dar um build aqui no meu projeto, vou executar de novo, string list, sair. Agora tá legal, né? Mensagens em português. Essa aplicação teve vazamento de memórias. Os vazamentos dos blocos pequenos são, excluindo os vazamentos esperados registrados por ponteiro. Então, tá aqui os vazamentos. Aí vem a nota, né? Para você obter um arquivo de log, você vai habilitar os defines, Full Debug Mode e Log Memory Leak Detail to File. E para desabilitar essa checagem de vazamento de memória, desabilite o define Enable Memory Leak Report. Tá, mas onde é que eu habilito ou desabilito esses caras aí? Você vai habilitar ou desabilitar esses carinhas aí nesse arquivo inc, ó. Dentro de FastMM nós temos um arquivo inc, tá? Eu vou abrir esse arquivo inc com o Notepad++. E aí você vai ter que procurar o define, né? Define use custom fix, não sei o que. E aqui tem a opção, a explicação de cada um desses defines. O define que inicia com um ponto está desabilitado. O define que não tem um ponto está habilitado. Espera aí, deixa eu lembrar primeiro o que é que eu tenho que fazer, né? Executar de novo, string list, sair. Para obter um arquivo de log contendo os detalhes de vazamento, habilite o Full Debug Mode. Deixa eu procurar por esse Full Debug Mode aqui. Aqui. Full
Debug Mode. Aqui, ó. Full Debug Mode. Tá desabilitado mesmo. Então eu teria que tirar esse ponto aqui, tá? Daí você começa a observar, pô, que trabalhar com esse arquivo aqui não é um negócio muito legal não, né? Não tá legal. Aí teve um colega que também achou isso. Achou que trabalhar direto nesse arquivo aqui não era legal. E o que é que ele fez? Ele criou uma ferramenta para que os dados daquele arquivo fossem carregados diretamente nessa ferramenta e você conseguisse trabalhar com aquele arquivo de modo visual, tá? Então na próxima videoaula nós vamos ver como é que ele fez isso, que ferramenta é essa, e vamos trabalhar agora com o FastMM4.